do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Foi embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Foi pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Vamos lá! Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura. Como é que é? Por amor. Tudo é do Pai, é dele a vitória. Tudo é do Pai, Senhor, e me cura. Você já prestou atenção que na vida nós nunca esquecemos uma pessoa que nos deu uma segunda chance? Elas ficam definitivamente marcadas dentro de nós, porque receber uma segunda chance na vida, depois de tantos erros, é como a gente receber o direito de voltar a viver. A gente sabe, não é porque a gente leu nos livros, não, é porque a gente vive essa fraqueza na carne o tempo todo. O tempo todo nós sofremos essa indigência humana de nem sempre fazer o que é certo, de vez em quando a gente tropeçar na vida, de vez em quando a gente fazer escolhas erradas. É natural da nossa vida que de vez em quando a gente se perca pelos caminhos tantos que existem. E é nessa hora que a gente reconhece quem verdadeiramente nos ama. Só pode nos amar aquele que olha nos nossos olhos no momento que não merecemos ser olhados. Só pode verdadeiramente nos amar na vida aquele que continua tendo alguma predileção por nós, mesmo quando a gente faz tudo errado. Sabe, minha gente, é muito fácil a gente ter alguém que goste de nós no momento em que estamos fazendo sucesso. É muito fácil você encontrar pessoas que lhe queiram bem no momento em que você corresponde a tudo aquilo que elas esperavam de você. É fácil a gente ter amigos quando nós fazemos o que os outros esperam de nós. É fácil a gente encontrar alguém que esteja nos esperando quando precisamos cruzar em primeiro lugar a linha de chegada. Difícil mesmo é a gente continuar tendo alguém que esteja disposto a nos esperar, mesmo sabendo que nós iremos cruzar a linha de chegada em último lugar. É nessa hora que nós reconhecemos o valor de amar e ser amado, porque geralmente quem ama exerce nessa paciência bonita de esperar pelo outro, mesmo quando ele não está merecendo muita coisa. Cada vez mais, como portador do Evangelho, eu sou um homem que respira o tempo todo a riqueza do Evangelho. Ainda ontem conversava com os meus assessores lá no hotel onde a gente estava, que para mim a verdadeira mística é essa: é eu respirar o tempo todo o que me prometeu e o que me sugeriu Jesus. E quanto mais eu mergulho nesse mistério de conhecer Jesus, mais eu me surpreendo com a capacidade que ele tinha e tem de acolher os miseráveis, de ter algum amor reservado para aquele que não merece ser amado.
capacidade que Jesus tinha de reconhecer as pessoas no meio da multidão. É tão ruim a gente ser multidão, não é? É tão cansativo a gente estar perdido no meio de uma multidão. Mas quando a gente está perdido no meio da multidão e de repente você encontra um olhar que olha diferente para você, é assim que você se apaixona, não é? É assim que você se apaixona um dia. Alguém olhou de um jeito diferente para você. Toda vez que alguém nos olha de um jeito apaixonado, é como se nós estivéssemos tendo a oportunidade de nascer de novo. Porque o olhar é uma linguagem que tem o poder de reacender ou de matar. E Jesus sabia fazer isso. E isso me fascina nele. Antes de todas as pessoas reconhecerem nele um Deus revelado, reconheciam nele um ser humano inesquecível. Antes de dar tempo de reconhecer que ele era o Deus revelado, as pessoas descobriam em Jesus um ser humano diferente, que tinha capacidade e facilidade de amar os piores do seu tempo. Sabe, de vez em quando eu me deparo diante de algumas histórias de pessoas que desanimaram de si mesmas, assim como de vez em quando acontece com a gente, né? De vez em quando a gente tem um olhar muito pessimista sobre nós mesmos. De vez em quando a gente não sabe o que fazer da vida que não deu certo. Eu vejo pelas lágrimas que rolam daqui, corações que são tocados no momento em que nós falamos dessas coisas. Porque eu sei que a vida também é pesada aí no seu coração. Eu sei que às vezes você também não sabe o que fazer com o que restou. Quem sabe dos seus erros, das suas escolhas erradas. Mas hoje eu tenho a alegria de estar aqui, minha gente, para lhe oferecer a minha melhor parte. Na minha melhor parte não existe condenação. Só existe esperança. Porque essa melhor parte que eu faço questão de fazer sobreviver dentro de mim é tudo aquilo que eu aprendo com Jesus. E hoje, ao olhar essa multidão aqui diante de mim, uma única certeza eu tenho. Deus gosta de gente como você. Assim como você é. Com todas as suas fraquezas, com todos os seus erros. Sabe por quê? Deus não se prende ao que foi da vida. É por isso que nós somos sempre portadores de uma boa nova. Anunciar o Evangelho é anunciar uma boa notícia. Boas novas eu trago para você. Hoje, se você quiser, se você aceitar, é possível que você, a partir de agora, diga: estou nascendo agora. Hoje é o primeiro dia de minha vida, porque é assim que Deus me enxerga. Não há passado, nem há futuro. O que há é um ser humano agora que merece este convite para voltar a viver, voltar a ser feliz, a reconciliar-se com a vida que não deu certo. A partir de um princípio: Deus ama você. Quando nós descobrimos que Deus nos ama, tudo é possível. Assim como na vida deste menino que foi embora, gastou a herança e ao se ver na condição de miserável, que foi isso que aconteceu com o menino do filho pródigo, pegou o dinheiro do pai, foi, gastou, enquanto teve o brilho da materialidade que o dinheiro lhe ofertava, ele não foi capaz de encontrar-se consigo mesmo. Mas na hora que acabou o dinheiro, que acabou a festa, que só restou a escravidão, foi naquele momento que ele decidiu que valeria a pena voltar para a casa do pai e ser tratado como um dos empregados. Porque ser tratado como empregado na casa do pai era bem melhor do que viver a vida que ele estava vivendo. Chegou a comer a lavagem dos porcos, fala o Evangelho. É engraçado, minha gente. Ele gastou a herança, mas ele não deixou de ser filho. É o que acontece com a gente de vez em quando. Nós gastamos a herança e ficamos na miséria porque nós nos esquecemos que a única herança que vale nessa vida é a filiação. E essa não há nada, nem nada, absolutamente nada, nenhum erro que seja capaz de apagar. Por isso o Evangelho é para nós. Mesmo que a gente tenha gastado a herança, mesmo que a gente tenha desperdiçado a nossa vida no erro, em coisas que nos destruíram e que nos afastaram do coração de Deus, a filiação não termina. Um pai nunca deixa de ser pai, mesmo quando o filho está totalmente errado.
Foi como uma experiência que eu vivi no passado. Eu fazia um trabalho na casa de custódia, o presídio de segurança máxima lá de Taubaté. Eu estava lá na porta, sabe, e tinha uma senhora, muito velhinha. Comecei a conversar com ela e lá pelas tantas, enquanto a gente esperava para entrar, eu perguntei: o que a senhora veio fazer aqui? Ela me disse: eu vim aqui ver o meu menino. Eu achei bonita aquela expressão. Na porta de um presídio, uma mulher dizendo que foi ver o seu menino. Quando entramos, depois me distraí lá dentro, fiquei fazendo o que eu tinha que fazer. De repente vi aquela mesma senhora na portaria, sentada com um homem, parecendo um guarda-roupa de 4 portas, de tão grande. E ela passava a mão no rosto dele e dizia algumas coisas para ele. E ele, visivelmente envergonhado de ser tratado como se fosse uma criança, mas ao mesmo tempo necessitado daquele carinho, se deixava.